Olá, pessoal! Bom, vamos dar início às nossas atividades da semana, né? Nossa primeira aula da semana é a nossa aula de álgebra e hoje nós vamos fazer a correção das atividades que eu passei na última aula. Na última aula eu passei mais algumas atividades sobre juros, né? Para vocês, juros simples e compostos. E hoje nós vamos aí ver como ficaram essas questões aí, tirar possíveis dúvidas e esclarecer esse assunto para a gente passar para o próximo tópico. Nós estamos no módulo amarelo da parte de álgebra, mais especificamente aí na página 19, e hoje nós vamos fazer aqui, neste primeiro momento, da 69 até a 74. Depois tem mais uma questão de Cefet Coutek que a gente vai fazer no final da aula, ok? Começando então na 69, da página 19, ela fala assim: Augusto emprestou 30 mil reais a César, a uma taxa de juros de 10% ao mês. Eles combinaram que o saldo devedor seria calculado a juros compostos, no número inteiro de meses, e a seguir corrigido a juros simples, com a mesma taxa de juros, na parte fracionária do período, sempre considerando o mês com 30 dias. Para quitar a dívida 2 meses e 5 dias após o empréstimo, César deve pagar a Augusto em reais. Então, Augusto emprestou para César um dinheiro e eles combinaram um negócio da seguinte maneira: o que fosse passado de tempo em mês inteiro, 1 mês, 2 meses, 3 meses, esse tempo seria calculado com juros compostos. Agora, o que ficasse quebrado, por exemplo, 2 meses e 5 dias, 5 dias não completou o mês inteiro, né? Então é uma fração, é um pedaço. Esse período dos 5 dias seria calculado, seria trabalhado a juros simples. Então primeiro eles iam pegar só a parte inteira do tempo e calcular juros compostos, e depois eles iam fazer a fração aí, o restante do período a juros simples. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente começa com juros compostos, que é a parte inteira. Falou aí que foi o seguinte: Augusto emprestou 30 mil reais, então é um capital de 30 mil reais. Há uma taxa de juros de 10% ao mês. Vão pagar aí a juros compostos e tal, por um tempo de 2 meses e 5 dias. Então eu tenho aqui as informações e eu quero saber quanto ele vai pagar no final disso. Eu quero saber o montante. Então vamos lá. Primeiro eu vou calcular juros compostos, né? Juros compostos, a fórmula é montante é igual a capital vezes 1 mais taxa elevado ao tempo. Essa é a fórmula de juros compostos. Montante é igual. O capital é de 30 mil reais. Então, 30 mil reais vezes 1 mais a taxa de 10%. Tirando isso da porcentagem, dividindo por 100, né, para tirar da porcentagem, isso dá 0,1. Então, 1 mais 0,1 elevado ao tempo. O tempo é de 2 meses e 5 dias. Juros compostos ia ser só a parte inteira. Cadê meu pincel vermelho? Está bem aqui, ó. A parte inteira são os 2 meses. Por quê? Porque a taxa está ao mês. Então, eu vou considerar só o 2 agora. 2 meses aqui no tempo. Então, o que eu vou ter? Montante é igual a 30 mil, que multiplica 1 mais 0,1, 1,1 elevado ao quadrado. Então, montante é igual a 30 mil vezes 1,1 elevado ao quadrado é igual a 1,21. 30 mil vezes 1,21 é igual a 36.300 reais. Então, nos 2 meses aí, depois de 2 meses, como é que é o nome da pessoa? César. Depois de 2 meses, César teria que pagar para Augusto
R$ 36.300. Mas não foram só 2 meses, né? Ainda tem os 5 dias aqui, ó. Só que esses 5 dias não é um tempo inteiro, é um tempo fracionário, né? Um pedaço do mês. Então eu preciso trabalhar agora com juros simples. Então agora eu vou fazer a segunda parte do cálculo, que é juros simples, porque a parte fracionária do tempo vai ser calculada a juros simples. Capital vezes taxa vezes tempo. Capital. Eu estou calculando agora o que sobrou, só os 5 dias. Então os 2 meses já se passaram. Se os 2 meses já se passaram, César não deve mais 30 mil. César deve agora para Augusto 36.300. Então o capital que eu tenho que considerar para essa segunda situação é de 36.300. Vezes, a taxa falou que ia permanecer a mesma, então 0,1. E o tempo? O tempo é de 5 dias, mas a minha taxa está ao mês, então eu preciso transformar. Eu tenho que fazer aqui, ó, 5 dividido por 30, para passar dia para mês. Você pode até entrar com essa fração aqui na conta, se você quiser, não tem problema. Agora, se você quiser aqui transformar, isso dá 0, isso é uma dízima periódica, que eu já até esqueci o valor dela. Deixa eu roubar um pouquinho aqui e fazer aqui na calculadora rapidinho para vocês. 5 dividido por 30, 0,16666, segue a vida inteira. Então, vou colocar aqui só 0,16, beleza? Então, eu tenho aqui 36.300 vezes 0,1 vezes 0,16. Juros é igual. Multiplicando isso aqui tudo, eu vou ter um juros de 600 e já esqueci também. E hoje eu vim sem meu caderno, sem minha cola. 36.300, vou roubar aqui de novo, vezes 0,1 vezes 0,16. 580, dá 600 e nada. R$580,08. Aliás, mentira, e 80 centavos. Então, considerando 5 dias, a dívida dele aumentou R$580. Ele já devia 36.300, mais 580 então, né? Montante é igual a 36.300 mais R$580,80. Montante é igual a, deixa eu fazer a conta aqui, 36.880. Como eu usei só o 0,16, deu 36.880. Se você utilizar a dízima periódica toda, 0,166, tudo que dá na calculadora, que na hora que eu fiz em casa eu fiz na calculadora, tá? Então, eu usei todos os dígitos da dízima. Aí, se você usar todos os dígitos da dízima bonitinho, dá isso aqui, ó. Aproximadamente 36.905, que é a letra B aí do gabarito, ok? Aqui eu não usei todos os dígitos, por isso que deu errado, certo? Questão 70. A questão 70 fala assim: na compra de um fogão, os clientes podem optar por uma das seguintes formas de pagamento: à vista, no valor de R$860, ou então eles podem pagar em 2 parcelas fixas de R$460, sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda 30 dias depois. A taxa de juros mensal para pagamentos não efetuados no ato da compra é de... Então, o que a gente tem aí? Um fogão que ele está sendo vendido por R$860 à vista. Se você não compra ele à vista, você pode dividir ele, né? A opção é você dividir ele em 2 prestações. Só que, obviamente, se você não compra ele à vista, você vai pagar juros por isso. Então, quer saber quanto que vai ser essa taxa de juros? Se você não paga ele à vista, a opção é a seguinte: 2 parcelas fixas de R$460. R$460
vezes 2 é igual a 920. Então, se você não compra esse fogão à vista, se você paga ele dividido, você paga R$920 por ele. O preço aumentou, então, obviamente, tem uma taxa de juros acontecendo aí. Só que qual que é aí o pulo do gato aí, né? O detalhe da questão? Quando você compra o fogão, você paga ele em duas prestações. Uma, na hora que você compra, no dia você foi lá, eu quero comprar esse fogão, toma aqui o dinheiro da primeira prestação e vai embora para casa, e depois de 30 dias você paga a segunda. Essa primeira prestação que você paga no ato da compra, não tem juros sobre ela. Por quê? Você comprou e já pagou. Não passou nada, não passou tempo, não passou um dia, né? Não passou nem uma hora, né? Você tirou o dinheiro, já pagou ali, foi instantâneo. Então, esses primeiros R$460 da primeira prestação não tem juros sobre ele. Então, os juros ele é cobrado só na segunda prestação, só na segunda parcela. Então, vamos ver o que acontece aqui, olha. Desses R$920, na verdade, vai cobrar juros só dos 460, né? Da segunda parcela. Se você compra o fogão à vista, você paga 860. Aí você foi lá na loja e pagou 460. Você saiu da loja naquele momento devendo apenas 60 menos 60, 0, 800 menos 400, R$400. Você sai da loja devendo R$400, porque o fogão custa 860 e você pagou 460. Você sai devendo 400, mas você vai pagar, né, depois de 30 dias, R$460. Então, a gente tem que calcular qual é a taxa de juros aí. Fogão, comércio, é juros simples. Capital vezes taxa vezes tempo. Você sai da loja devendo R$400 e depois de 30 dias você tem que pagar 460. Quanto de juros que foi cobrado aí? 400 para 460, sua dívida aumentou R$60, certo? Esse aumento são os juros, então R$60 de juros. Capital, quanto você devia no início da situação, quando você saiu da loja? Você devia R$400. Então, o seu capital é de R$400. A taxa é o que eu quero saber. E o tempo, eu estou considerando aí uma taxa mensal, então mês. Eu vou pagar esses R$460 depois de 30 dias. Então, é depois de um mês. Então, o meu tempo aqui vai ser de 1. Agora é só achar a taxa. 60 é igual a 400 vezes I vezes 1, 400 I. I é igual a 60, o 400 que está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 60 dividido por 400, isso aqui dá 0,15, perdão. Então, 0,15. Então, a taxa é de 0,15. As opções ali não estão em decimal, estão em porcentagem. Então, é colocar 0,15 em porcentagem. 0,15, para colocar em porcentagem, eu multiplico por 100, que vai dar aí 15%. 15% é a letra C do nosso gabarito, certo? 71 agora. A 71 fala assim, ó, uma loja vende seus produtos com duas opções de pagamento. À vista, com 10% de desconto, ou em duas prestações mensais e iguais, sem desconto, sendo a primeira paga no ato da compra. A taxa mensal de juros efetivamente cobrada no pagamento parcelado é de... Essa questão aqui, se a gente for analisar ela é bem parecida com essa que a gente acabou de fazer, do fogão. Que me deu um produto, só que agora eu não tenho o preço do produto. É um produto que eu posso comprar ele à vista e aí eu vou ter um desconto,
ou então eu pago 2 parcelas iguais e a primeira nota da compra, a segunda 30 dias depois, qual que vai ser a taxa de juros? O raciocínio é o mesmo, só que não deu o preço do produto. Então eu vou chamar esse preço desse produto de X. Se você quiser atribuir um valor para esse produto, falar que o produto custa 10, custa 100, custa R$1, o valor que você quiser, você vai encontrar o mesmo raciocínio. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com esse negócio de atribuir valor, não. Eu gosto de encontrar uma forma de resolver sem atribuir valores. Então, eu estou chamando aqui de X. Se você quiser atribuir um valor, pode atribuir que vai dar certo, ok? Beleza. O produto custa X reais. Aí você tem 2 opções de pagamento. Você pode comprar ele à vista. Se você comprar ele à vista, você tem 10% de desconto. Ou seja, ele custa X. Desconto é uma coisa que você vai pagar menos, né? Que X horroroso. Então, X ficou melhor. Se você vai ter um desconto menos, quantos por cento de desconto tem? 10%. 10%, tirando da porcentagem, dividindo por 100, né? É 0,1. É 10% do preço. 10% de X. Então, é 0,1x. O X inteiro menos 0,1x, menos o desconto, dá 0,9x. 1 menos 0,1, 0,9, certo? Então, na verdade, se você comprar esse produto à vista, você vai pagar 0,9x ou 90%. Se você tem 10% de desconto, você paga 90%. Isso é óbvio. Se você não compra ele à vista, você pode dividir ele em 2 prestações. Então, você pode pegar esse preço aqui e dividir ele ao meio, pagar em 2 parcelas. Então, você vai ter meio x mais meio x, né? Para pagar ele em 2 prestações iguais. Aí é o mesmo raciocínio do fogão. Gente, essa primeira prestação aqui você comprou e pagou no ato da compra. Ela não tem juros. Você pagou na hora. Você pagou em cima do preço original. Então, o produto que custa 0,9 menos 0,5x. Você vai sair da loja devendo 0,4x, certo? Você vai sair devendo isso aqui, ó, 0,4. Só que depois de 30 dias você não vai pagar 0,4. Você vai pagar a segunda prestação aqui, ó. Esse 0,5. Então, quer saber quanto de juros está sendo cobrado de você. Se é uma loja, é comércio, então é taxa de juros simples. É sistema de capitalização simples, não é composto. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Gente, você saiu da loja devendo 0,4. Depois de um mês, você está devendo 0,5. Quanto que aumentou a sua dívida? De 0,4 para 0,5, tudo é x, né? 0,4x para 0,5x, sua dívida aumentou 0,1x, certo? Aumentou 0,1x, juros, o que aumenta. O capital, quanto você estava devendo quando você saiu da loja? 0,4x. Eu estou querendo saber a taxa. E essa taxa que eu estou querendo saber é uma taxa mensal, cobrada por mês. Eu vou voltar lá para pagar depois de um mês. Então, meu tempo é de 1. Então, 0,1x é igual a 0,4x vezes I vezes a taxa 0,4x vezes I. Então, eu tenho aqui 0,1x igual a 0,4, né? Vezes 1, 0,4x vezes I. Então, vamos lá. Isola o I, 0,1x, o 0,4 que está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, 0,4x.
X em cima, X embaixo, corta, some, desaparece. O que eu tenho aqui? 0,1 dividido por 0,4. 0,1 dividido por 0,4, 0,25. Decimal. Para colocar em porcentagem, multiplica por 100, 25%. Então, na verdade, você está pagando 25% a mais aí no preço do produto, pagando ele em duas prestações. 25% é a letra C aí do gabarito. Questão 72. A questão 72 fala assim, olha, um equipamento de som está sendo vendido em uma loja por R$ 1.020 para pagamento à vista. Um comprador pode pedir um financiamento pelo plano 1+1, pagamentos iguais, isto é, o primeiro pagamento deve ser feito no ato da compra e o segundo um mês depois daquela data. Se a taxa de juros praticada pela empresa que irá financiar a compra for de 4% ao mês, então o valor de cada uma das prestações será novamente a mesma situação aí, só que agora sob um aspecto diferente. Mesma coisa do fogão, a mesma coisa da loja vendendo os produtos, agora o equipamento de som. Só que agora eu tenho o preço do equipamento, que é de R$ 1.020. Eu tenho também que a taxa de juros aplicada aí é de 4% ao mês. Isso. E quer saber quanto que a pessoa vai pagar se ela dividir isso. O que acontece? É o mesmo esquema, né? A pessoa vai comprar o produto a R$ 1.020 e ela vai pagar uma parte no ato da compra e uma parte depois. Vamos pensar comigo aqui o seguinte. Se ela compra tudo aqui e paga à vista, ela paga R$ 1.020, né? Ela vai pagar isso aqui, mas ela não vai pagar 1.020, porque ela está dividindo esse produto aqui em duas prestações. Então, como ela está dividindo isso em duas prestações, ela vai ter a primeira prestação, que no caso eu vou chamar de X de novo, mais uma outra prestação, porque essas duas prestações são iguais, não é verdade? São duas prestações iguais aqui, e isso aqui tem que gerar os R$ 1.020, aliás, os R$ 1.020 não, isso aqui tem que gerar o preço total do produto. As duas prestações vai ser o que ela vai ter que pagar aqui no final dessa situação. O que acontece? Nessa primeira aqui, ó, não tem juros. Ela é sobre o valor original. Os juros vai ser cobrado só em cima da segunda prestação, apenas em cima dessa aqui, ó. Então eu preciso descobrir quanto vai ser cobrado de juros, aliás, quanto vai ser cobrado não, né? O que vai acontecer com essa prestação aqui, com uma taxa de 4% ao mês, para saber o que vai rolar. O que a gente tem aqui? Que o produto custa R$ 1.020, certo? Se eu não tivesse acréscimo de juros, eu teria que 1.020 não é igual, dividido por 2 igual a R$ 510. Duas prestações de R$ 510, certo? R$ 510 pagamos em cima dos 1.020. A primeira prestação, então, é em cima disso aqui, em cima dos 510. A pessoa vai sair da loja devendo 510 também, porque ela paga 510, sai devendo 510. Só que aí é que entra os juros, né? Que ela vai pagar por isso aí. Então, o que eu tenho aqui? Loja, novamente, juros simples. Capital vezes taxa vezes tempo. Juros é igual. O capital que a pessoa sai da loja devendo é de R$ 510. Vezes a taxa, 4%. Vou colocar na forma de fração. 4 sobre 100.
vezes. O tempo, ela vai pagar isso depois de um mês. Então, vezes 1. Juros é igual a 510 vezes 4 sobre 100 vezes 1. Juros é igual a 20 reais. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer a conta aqui. Vai dar 20.040 sobre 100. Corta 0 com 0. 204 dividido por 10. 20,4. Então, de juros, ele vai ter que pagar 20,4, certo? Então, na verdade, o produto vai sair por 1.020 mais 20,4 de juros. 1.020 mais 20,4, 1.040 centavos, né? 1.040,4. Isso aqui, dividido em duas prestações iguais, vão dar duas prestações de quanto? 1.040 dividido por 2 é igual a R$ 520,20. A opção que mais se aproxima aí, R$ 520,20, é a letra C, R$ 520, certo? Tá dando essa diferença aí no gabarito mesmo. Questão 73. Daniela comprou um exaustor e vai pagá-lo em duas prestações. A primeira é de R$ 180, um mês após a compra. E a segunda de R$ 200, 2 meses após a compra. Sabendo que estão sendo cobrados juros de 25% ao mês sobre o saldo devedor, podemos afirmar que o preço à vista do exaustor era de... Então, Daniela comprou o exaustor, ela vai pagar a primeira prestação 30 dias depois e a segunda 60 dias depois. Esse esquema normal, né, de compra a prazo, 30, 60. Só que nesse caso aqui falou, um detalhe importante, estão sendo cobrados juros de 25% sobre o saldo devedor, ou seja, não é sobre o preço original. Se não é sobre o preço original, eu estou falando de juros compostos. Então, rende juros e aí é aplicado sobre esses juros. Juros sobre juros, juros compostos. E aí são duas situações. Eu tenho que pensar em dois momentos. Ela pagou a primeira prestação no primeiro mês e ela pagou a segunda prestação no segundo mês. Para a gente poder descobrir o valor que eu quero saber, o valor à vista, quanto custava. Então, o que eu sei aí? Ó? Que a primeira prestação dela era o valor original acrescidos dos juros. O valor original mais juros é o primeiro montante, né? Que foi de R$ 180, certo? Depois de 60 dias, ou seja, o segundo montante, ela pagou R$ 200, porque R$ 200 aqui foi o que ela ficou devendo na primeira prestação, mais os juros que foram acrescidos. Então, chamei 180 de montante 1 e 200 de montante 2, certo? Vamos pensar aqui, aliás, vou deixar montante 1 aqui, mas depois a gente vai ter que fazer uma alteração. A taxa é de 25%. Foram essas as informações que me deram. Eu tenho que pensar nesse exercício em dois trechos diferentes. O primeiro mês e o segundo mês, separadamente. E vou pensar de trás para frente, da hora que ela quitou a dívida até o momento em que ela fez essa dívida. Então, a gente vai começar pelo segundo mês. No segundo mês, o que aconteceu? Ela pagou R$ 200, tinha uma taxa de 25%, certo? Então, estou trabalhando com juros compostos, montante é igual a capital 1 mais I elevado ao tempo. O montante no segundo mês é de R$ 200. O capital é o que eu vou descobrir. Quanto que ela devia no início do segundo mês? 1 mais a taxa, que é de 0,25. 0,25, não 0,5. Elevado ao tempo. Eu estou falando do segundo mês,
certo? No segundo mês, eu vou ter 2 meses? Não, por quê? Ela comprou o produto, 30 dias depois, ela voltou lá e pagou, certo? Então, zerou, é como se tivesse zerado a contagem de tempo. Então, abriu um novo período. Se abriu um novo período, aí passou mais um mês para ela pagar isso aqui, esses R$200. Então, o meu tempo vai ser de um mês, que eu estou considerando apenas o segundo mês. Então, é elevado a 1. Então, eu tenho 200, que é igual a C vezes 1 mais 0,25, 1,25. Elevado a 1,25. Capital é igual a 200. Esse 1,25 que está multiplicando vai vir para cá dividindo. Capital é igual 200 dividido por 1,25, vou fazer aqui na calculadora. 200 dividido por 1,25 é igual a R$160. Então significa que no início do segundo mês, depois, no dia que ela foi lá, pagou a primeira prestação e foi embora, ela saiu da loja devendo R$160. E depois de um mês ela estava devendo 200 por causa da taxa de juros de 25%. Então agora vamos pensar no primeiro mês. Quando ela foi pagar essa conta, ela pagou no primeiro mês R$180, perdão. Ela pagou R$180 e saiu da loja devendo R$160, certo? Ela pagou 180 e saiu devendo 160. Então, qual que era a dívida dela no total? 180 que ela pagou, mais 160 que ela saiu devendo. 180 mais 160 é igual a R$340. Então, naquele primeiro dia, ela chegou na loja devendo R$340. Esses 340 aqui é o montante, porque é o valor original do aquecedor, é aquecedor, ar-condicionado, nem sei, do exaustor, nem uma coisa nem outra. O valor original do exaustor mais os juros de 25% ao mês, que já tinha passado um mês, R$340. Estou trabalhando com juros compostos, montante é igual a capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Montante, 340. Capital, o preço à vista do exaustor. 1 mais 0,25 elevado a... Tinha 30 dias que ela tinha comprado o exaustor. Um mês. De novo. 340 é igual a capital vezes 1 mais 0,25, 1,25 elevado a 1,25. Capital é igual a R$340. 1,25 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 1,25. 340 dividido por 1,25 é igual a R$272. Então, o preço à vista desse exaustor é de R$272, que é a letra C do gabarito. 74. A 74 fala assim, olha, um consumidor adquiriu um produto em um plano de pagamento de 12 parcelas mensais iguais de R$462, a uma taxa de juros de 5% ao mês. Ele pagou as 10 primeiras prestações no dia exato do vencimento de cada uma delas. Na data do vencimento da 11ª, o consumidor então decidiu quitar a última também, para liquidar sua dívida. Ele exigiu então que a última prestação fosse recalculada para a retirada dos juros correspondentes ao mês antecipado no que foi atendido. Depois de recalculado, o valor da última prestação passou a ser: ele comprou o produto, dividiu em 12 vezes de 462 iguais. Só que quando ele foi pagar a 11ª prestação, ele resolveu pagar as duas de uma vez para já acabar logo com aquilo. E aí ele falou assim: já que eu estou pagando um mês adiantado a próxima parcela, eu queria um desconto. Estou adiantando aí para vocês.
vocês podiam me dar um descontinho, né? Tirar, na verdade, né, os juros que vocês estão me cobrando. E aí a loja aceitou e foi feito o que ele queria. Quer saber, então, depois que tirou aí, para quanto que caiu? Eu resolvi essa questão por regra de 3, que eu achei mais fácil do que fazer pelo método da matemática financeira. Eu pensei da seguinte maneira: cada prestação tem 5% de juros acrescidos nela, né? Porque aí falou que são 5% ao mês, não são juros sobre juros, então não é juros compostos. É sempre sobre o valor original. Então esses R$ 462, redondinho, eles equivalem a uma prestação com 5% de juros. Uma prestação é 100%, né? Se você acrescenta 5% de juros a ela, ela fica valendo 105%. Ou seja, esses R$ 462 aqui, eu tenho o preço original aqui dentro, de uma fração, né, do preço original, e 5% de juros. Então, 105. Ele pediu que tirassem esses 5%. Ele queria pagar só o original. Ou seja, ele queria pagar o 100%. Só o produto, né, sem os juros, da última prestação. Que eu vou chamar de X. E aí, ó, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. X vezes 105, 105x. 462 vezes 100, 46.200. X é igual a 46.200, e eu comendo um 2 aqui, 200, dividido por 105. 46.200 dividido por 105 é igual a 440. 440 é a letra C aí do nosso gabarito, beleza? Questão 18 aí, da página 29 agora, que é a questão de Cefet Coltec que tinha ficado para fazer também. Vamos fazer ela aí para a gente encerrar a correção. A questão 18 fala assim: a quantia de R$17.000 investida a juros simples a uma taxa de 0,1% ao dia gera, após 60 dias, um montante de... Então, quer saber o montante de um capital de 17.000 investido a juros simples de 0,01% durante 60 dias. Se é juros simples, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros é igual a 17.000, que é o meu capital, vezes 0,01%, então 0,01 sobre 100, vezes 60, porque a taxa está ao dia e o tempo é de 60 dias. Então, juros é igual a 17.000 vezes 0,01 é 170. 170 vezes 60, que eu não sei de cor não, gente. Estou uma negação sem meu caderno hoje. 17.000 vezes 0,01 vezes 60. 10.200 sobre 100. Corta 0 com 0. R$102 de juros. A pergunta não foi dos juros, né? A pergunta foi do montante. Montante é igual a capital mais juros. Montante é igual. O capital, 17.000. Os juros, R$102 que a gente acabou de calcular. 17.000 mais 102, 17.102. A gente coloca 107. R$17.102. R$17.102 é a letra C do nosso gabarito, certo? Então, questão 18, Cefet Coltec, letra C. Com isso, encerramos a nossa correção de hoje. Essa semana eu vou dar uma folguinha de álgebra para vocês, porque semana que vem a gente tem tópico novo e aí eu passo mais exercícios, tá bom? Até a próxima aula, gente.